Qual o papel da mulher na cadeia do açaí na Ilha das Cinzas? Numa localidade onde o açaí é a principal fonte de renda, todos da família estão envolvidos. Isso não é diferente com a mulher. Acontece que a mulher muitas vezes está invisível nessa cadeia, pois é assumido que as atividades, o trabalho da mulher, muitas vezes são extensão da sua vida doméstica e não uma atividade que deveria ser reconhecida e remunerada. Embora as mulheres sejam responsáveis por produzir mais da metade de alimentos no mundo, apenas 30% são donas formais de suas terras. Elas ainda estão numa condição de serem marginalizadas. Poucas têm acesso a crédito e poucas têm acesso a capacitações também. Além das mulheres serem responsáveis por grande parte de produção do alimento no mundo, elas também estão atreladas a muitas atividades que mantêm a biodiversidade. Então, as atividades agroextrativistas que visam manter a floresta em pé, porque da floresta se tiram frutos de onde extraem óleos e medicinas que são usadas nas comunidades e também ajudam a gerar e complementar renda. A floresta desempenha um papel fundamental na segurança climática e na segurança da família como um todo, de onde a gente extrai as fibras, os frutos, os alimentos, os chás, as medicinas e tudo o que é necessário para viver. Na Ilha das Cinzas, a base econômica do sustento das famílias é o extrativismo, dos produtos da água, da floresta. Então, nós temos uma organização social chamada ATAIC, que é a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas, que já existe há 20 anos. E aí nós passamos a conduzir todo o processo de gestão territorial, ambiental, discussão de política pública, participação social, para tentar desenvolver formas e tecnologias a adaptar para o nosso sistema de ambiente, né, que é um sistema de várzea que rege o regime de maré, onde a água tem um fluxo diário de água, né, de enchente e vazante. Então nós tentamos adequar tecnologias para esse estilo de vida. O açaí ele é a principal fonte de renda de grande parte das populações extrativistas da região. Na Ilha das Cinzas não é diferente. Nós temos buscado bastante políticas que a gente consiga dar sustento, né, transformar essa atividade de forma sustentável, utilizando os estudos, as boas práticas que já existem em alguns experimentos, né, muitos na verdade, para que a gente possa estar fazendo essa atividade equilibrada com a vida das famílias. O açaí da várzea, principalmente os das ilhas, ele é um açaí, falando um pouco do mercado, que ele tem uma boa aceitação. Pelo menos o que a gente consegue acompanhando nas feiras, nos portos, né? Ele tem meio que uma prioridade. Ele é um açaí que tem um ciclo, né, contínuo, meio às vezes curto e às vezes longo, né? Por conta dos tratos que algumas famílias fazem, né? As famílias, aquelas que já têm mais uma experiência, às vezes tecnicamente, já usam alguma técnica diferenciada de trato cultural que faz com que o açaí deles permaneça, às vezes consiga alongar mais um pouco a safra, mas isso também depende muito da questão climática, né? Se a água ficou muito tempo na terra, isso influencia. Se os invernos ou o verão foi o mais longo, né? O nosso estilo de inverno amazônico, então isso acaba influenciando. Mas ainda existem poucos estudos voltados para a questão das espécies de várzea, espécies florestais principalmente. Isso é uma coisa que inclusive a Embrapa tem desenvolvido nos últimos 10 anos, não sei se eu posso estar enganada,
mas é essa especificidade das espécies de várzea que é carente ainda muito de pesquisa. Então a gente não tem certeza de muita coisa. Se tem estudo, às vezes eles não são muito divulgados, né? Então a gente está desenvolvendo muito na prática, pesquisa e ação, testando e aprendendo e levando isso para frente. A participação das mulheres, ela é bem marcante e significativa para as cadeias de extrativismo, né? Então isso vem bem desde sempre. Uma participação, eu acho que muito intensa, mas pouco reconhecida. Porque a maioria das mulheres, principalmente as esposas e as filhas, né, que fazem parte do contexto familiar, elas participam de alguma forma, né? Umas participam do processo tanto da extração, da parte de produção, mas às vezes está mais ligada à questão do beneficiamento para o consumo familiar. E também não é visível isso, né? Se ela tem uma participação importante na cadeia. Falar de açaí, posso lhe dizer que todo mundo fala hoje na Amazônia, mas não tem, pelo menos eu desconheço, um cuidado específico para essa questão de gênero, para mostrar quanto que as mulheres participam desse processo, seja de qualquer parte da atividade geral de uma cadeia produtiva, né, que envolve a extração, o beneficiamento, a comercialização, né, e o consumo. Principalmente mais para a nossa região, que é a Marajoara, isso é muito intenso, mas assim, a gente não, pelo menos eu desconheço dados que a gente possa se embasar e dizer, X mulheres são importantes nessa cadeia, elas movimentam tanto na economia, não tem muito essa experiência, né, mostrada e visível para algumas terem acesso, para dizer que também elas participam, né, desse trabalho. E elas fazem, sem elas praticamente não existe, né, o processo todo, porque enquanto elas estão trabalhando, por mais que elas estejam no trabalho doméstico, que a gente considera doméstico, elas estão ajudando o marido delas, elas estão ajudando os filhos, os irmãos, está fazendo parte daquele processo, né? Quando o marido chega, o almoço dele talvez esteja pronto, né? Ele estava para o açaizal. Então, assim, às vezes elas também vão para o processo de extração, né? Elas, assim, por mais que não faça, né, a extraída do cacho da árvore, porque requer um esforço maior, muitas vezes, né? Tem muitas mulheres que participam dessa etapa, mas, assim, às vezes se concentra mais na debulha, né? Que é tirar o caroço do cacho quando o cacho já está na base, quando o cacho já está no chão. Então, elas participam muito dessa parte, e aí às vezes assim, chega a ser uma relação negociada, né, com o filho, com o marido, né? E também tem muitas mulheres que levam os filhos, né? Os filhos já têm aquela função de fazer a extração, ela que conduz, né? Nós temos muitas dessas mulheres que fazem essa parte, né? O marido vai fazer outra coisa, outra atividade, ela leva o filho para fazer a extração e ela se responsabiliza por todo o processo. Como é um trabalho que exige muito esforço, às vezes o homem, né, ele assume essa parte, mas as mulheres também assumem de forma igual. Então, se dependendo das condições estabelecidas, de condição física, condição do ambiente, né, se o açaí ele tem um bom trato cultural, as mulheres elas atuam igualmente, né? Se houver essa necessidade, né? Mas assim, eu acredito que grande parte ainda é força masculina, né? Não posso afirmar quanto que isso representa dentro do processo, mas o que eu consigo acompanhar é que a maioria das mulheres elas estão ligadas mais nessa questão do beneficiamento para o consumo familiar. Isso aí a gente não é inegável essa participação delas, né? Mas também não quer dizer que os homens façam essa atividade, fazem, mas assim, muito menos com relação quando a gente compara homem e mulher, né? Mas a gente consegue ter isso de forma bem
de forma bem sustentável, né? É claro que, como é um processo meio que invisível, essa participação, às vezes elas não conseguem ver a importância delas dentro do processo. Aí isso é meio que desleal, né? É insustentável, porque elas estão atuando lá dentro, elas têm os mesmos direitos, participam de forma igual, mas às vezes, assim, essa questão do reconhecimento próprio, né, e apropriação delas enquanto atora daquele processo falta muito, inclusive enquanto mulher, né, quanto que ela participa ali dentro daquele processo. Não posso dizer que também é culpa dos homens, dos maridos, não, porque às vezes como é cultural, né, está desde sempre nessa cadeia extrativista com uma força maior masculina, a mulher acaba sendo envolvida nesse processo e ela não percebe que está fazendo muito mais, às vezes, né, tendo uma extensão de trabalho muito mais longa, porque não é só no campo, não é só no ambiente de trabalho, no mato, né, na propriedade. Ela também tem os afazeres de casa dela, que ela está cuidando das atividades domésticas, cuidando dos filhos, cuidando de outras articulações, muitas vezes, né? E não consegue perceber que ela está tendo uma carga de trabalho muito maior.